1 Coríntios 1, 26. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta à igreja de Coríntios, aos Coríntios, a igreja que ficava em Corinto. Ele diz assim: irmãos, 1,26, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos dos sábios segundo a carne, nem muitos dos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja de Coríntios, ele diz assim: irmão, repare numa coisa, perceba, observe, que Deus, quando vocaciona, quando Ele chama, Ele não chama os sábios segundo a carne, Ele não chama os poderosos, Ele não chama aqueles de nobre nascimento, ou aqueles que nasceram num berço de ouro. Já ouviu essa expressão? Não são esses aqueles que Deus chama. Deus pode chamar pessoas assim, sim ou não? Sim, mas Ele diz assim: repare, não é isso que geralmente acontece. Ele diz no versículo de número 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os... Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as... E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que... Então ele diz assim, o apóstolo Paulo, perceba, não são esses os prateleiros de cima que são escolhidos. Pelo contrário, Deus escolhe os loucos para envergonhar os sábios. Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Deus escolhe aqueles que são humildes, os desprezados pelo mundo, para quê? Para reduzir a nada aqueles que são alguma coisa, ou melhor, aqueles que acham que são alguma coisa. E no versículo de número 29 ele diz assim: a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós damos graças, porque mesmo sendo fracos, pequenos, humildes, o Senhor nos chama para realizar uma grande obra. Pedimos que nessa noite o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam sensíveis, que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja pronto para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite. Fale conosco por meio da Tua palavra, Pai. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. O apóstolo Paulo, quando fala a respeito da vocação dos menores, a vocação da igreja, a vocação daqueles que não parecem ser alguma coisa, para envergonhar aqueles que pareciam ser alguma coisa. E quem são esses? Obviamente que somos nós, irmãos. Até onde eu sei aqui, ninguém nasceu em berço de ouro. Não? Um exemplo, irmãos, bem claro, não só aqui, mas pegar o exemplo aqui da nossa igreja, não é todo mundo que concluiu os estudos. Pouquíssimas pessoas estão indo para o ensino superior. Aqui na igreja agora tem 2. Aí você fala, e qual que é o negócio desse ano? Porque Deus não precisa que a gente seja sábio segundo o mundo. Deus não precisa que a gente seja poderoso segundo o mundo. Ele precisa que a gente seja poderoso nele. Somos fracos mesmo, somos pequenos mesmo, mas para quê? Para que a glória não seja nossa. Irmãos, grandes obras são realizadas, mas grandes obras não são realizadas por grandes pessoas. As grandes obras são realizadas por pessoas pequenas. Por quê? Eu não posso chegar lá diante de Deus e falar assim: eu fiz. Por quê? Porque eu sou o cara. Se colocasse na minha mão, eu fazia mais ainda. Porque eu resolvo. Porque eu consigo. Porque eu estudei. Eu estudei também. Você viu só o que eu falo. Porque eu sei fazer.
E a gente quer roubar a glória que não é nossa. A glória, ela é sempre de Deus. Só isso, irmão. A glória, ela é sempre de Deus. E é um pecado a gente tentar roubar a glória que não é nossa. E a palavra de Deus diz que uma coisa Deus não divide. Ele não divide a sua glória. A glória, ela é toda de Deus, somente de Deus. Ela não é de homem, ela não pode ser dividida com o homem. O homem não pode falar assim: Deus, você fez metade, eu fiz metade. Convenhamos, né, Deus? Aqui teve, se bobear, foi 51 meu e 49 seu. Nunca! Qualquer coisa que é realizada por nós é através do poder de Deus e apesar de você. É apesar de você ser quem você é apesar de ser como você é, do que você faz, apesar de todas essas coisas, Deus ainda escolhe pessoas como nós. Já parou para pensar, irmão? Por que Deus escolhe pessoas como nós para realizar a sua obra? Por que Deus não pega e escolhe um famoso, um homem bem importante, um homem bem rico e fala assim: eu vou converter esse cara? Deus pode fazer isso, sim ou não? Obviamente. Ele pode escolher quem Ele quer para realizar a sua obra. Tanto que Ele escolheu o apóstolo Paulo, irmão. Quem era o apóstolo Paulo? Um homem qualquer? Não. O apóstolo Paulo naquela época, ele era um homem estudado, um homem importante, mas Deus queria realizar uma obra específica através dele. E ele diz que todo aquele conhecimento que ele tinha, tudo aquilo que ele sabia, ele tem aquilo como refúgio, que o que importasse era a glória do Senhor. A gente tem que aprender, irmãos, que algo a gente não pode querer tomar, e isso se chama a glória de Deus. Hoje eu vou falar a respeito de alguns exemplos de homens de Deus que, sendo pequenos, foram grandemente usados pelo Senhor. Às vezes, irmãos, a gente quer aquele evangelho de autoajuda. Você é 10, você é o máximo, você pode qualquer coisa, o céu é o limite para você. E na maioria das vezes isso não é verdade. Às vezes você não é 10, às vezes você não pode tudo, e na maioria das vezes você não pode nada, porque quem pode é o Senhor. E a gente aprende que grandes obras são realizadas, podem ser realizadas, mas ela não é realizada por você, não é realizada pelo seu entendimento, pelo seu poder. Isso nos faz reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Isso faz reconhecer o poder do Senhor e faz reconhecer a nossa fraqueza. Isso faz nós nos colocarmos no nosso lugar e Deus permanecer no dele, que é no lugar de ser adorado, de ser glorificado. E eu quero dar o primeiro exemplo para vocês, falando a respeito de Moisés. Então deixa a sua Bíblia aberta aqui em 1 Coríntios e vamos lá para Êxodo, no capítulo de número 3, Êxodo 3. Nós falamos um pouquinho de Moisés, quem estava aqui no dia do louvorzão que nós fizemos aqui na igreja. Êxodo 3. Amém? Nós vamos ao versículo de número 10. Antes, vamos ler o versículo de número 9, amém? Diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Vem agora para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele entendeu alguma coisa? Sim. Quem sou eu para ir lá fazer alguma coisa? Deus chega a Moisés e diz assim: Moisés, eu quero usar você. Quem era Moisés, irmão? Fugitivo, assassino. Ele não tinha assassinado um homem, fugiu para o deserto
e Deus fala assim: eu quero usar você. Deus, quem sou eu para ir diante de Faraó? Quem sou eu para falar com ele? Eu sou nada diante da... Quem era Faraó, irmão? Faraó, ele não era só o homem mais importante da terra, mas ele era tido como um Deus. O homem que tinha mais poder. Era o Império Egípcio que comandava o mundo naquela época. Eu vou chegar diante do homem mais importante, em tese, e vou falar para ele: ó, Deus mandou eu vir aqui falar com você para você libertar esse 1 milhão de escravos que você tem. Assim, essa mão de obra barata, obviamente de graça, e Deus mandou liberar todo mundo porque eles vão adorar lá no deserto. E Moisés falou: eu vou lá falar com o Faraó? Quem sou eu? Exatamente porque você não é você que eu escolhi. Eu já entendi uma coisa, irmão. Eu estou aqui onde eu estou hoje porque não tinha ninguém pior. Porque se tivesse alguém pior, Deus tinha escolhido. Se tivesse alguém menor, se tivesse alguém mais fraco, se tivesse alguém que não saberia menos, eu vou escolher esse aqui, porque a glória não pode ser do homem. A glória precisa não. A glória é somente de Deus. Aleluia. Moisés, esse homem gago, fraco, assassino, ele não confiava nele mesmo. E às vezes essa é a nossa maior dificuldade. Quando nós queremos realizar alguma coisa, até mesmo na obra de Deus, na igreja, eu não consigo. Sou muito pequeno, sou muito fraco, não sei falar, eu não vou conseguir. Quando o irmão está falando isso, eu fico assim: aleluia, esse cara está entendendo. Continua. Quando chega alguém e fala assim, eu pergunto: você está pronto? Ele fala assim: eu nasci pronto. Eu já falo: meu Deus, eu acho que não vai dar certo esse negócio não. E aí, você vai conseguir? Quando a pessoa fala assim: acho que não vai dar, não, meu pastor, eu não vou conseguir não. Eu falo: esse aqui vai dar certo, esse aqui tem futuro. Por quê? Ele já sabe chegando que ele não pode. Ele quando ele já chega, ele já sabe que ele não vai conseguir. Mas ele sabe que aquilo vai acontecer, não vai ser através dele, não vai ser através da sabedoria dele, mas vai ser através do poder de Deus. Eu me lembro quando eu comecei a pregar aqui na igreja. Eu nunca tinha pregado numa igreja na minha vida, irmão. Eu já tinha pregado em encontro com Deus, mas nunca tinha pregado numa igreja. Eu vou pregar na igreja, aquilo me dava dor de barriga na segunda, eu tinha que pregar no domingo. E os irmãos ficam mal quando tem que dar uma palavra na célula. Ai, meu Deus do céu, imagina a igreja. Só que a obra de Deus, ela vai ser realizada por pessoas que não são, pelas pessoas pequenas, para que a glória seja sempre do Senhor, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, tudo é para ele, todas as coisas pertencem a ele, toda a glória pertence a ele. Quando Moisés, irmão, olha aqui, chega lá, lança as 10 pragas, abre o mar vermelho, tira a água da rocha, as codornizes lá são enviadas, o maná cai do céu, ele guia o povo pelo deserto durante 40 anos. Ele pode falar o quê? Moisés é o cara? Moisés é o homem sábio? Moisés é o grande líder? Moisés é o que consegue todas as coisas? Não, porque ele aqui mesmo já diz: quem sou eu? Versículo adiante vai dizer assim, versículo de número 12: Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Acabou, aí é o suficiente para nós. Só isso que você precisa saber. Pastor, eu sou fraco, eu não consigo, eu não tenho. Tá certo, você não consegue mesmo. Mas a palavra de Deus, não só para Moisés, mas é para nós e para o nosso coração: eu serei contigo. E Deus foi com Moisés quando? Só lá durante as 10 pragas? Deus foi com ele lá só para abrir o mar vermelho, abandonou eles 40 anos no deserto? Não, porque diz que até a nuvem os acompanhava de dia e a coluna de fogo os acompanhava durante a noite, porque ele tinha dito algo: eu serei contigo. Você não
alguém tira água de rocha, pelo amor de Deus. Quem é que coloca uma nuvem sobre você no deserto durante o dia inteiro? Como que uma coluna de nuvem vai acompanhar você? Como que chega aquelas codornizes voando lá que o povo queria comer carne? Como? Para que a glória nunca fosse de Moisés. Para que a glória fosse e seja sempre do Senhor, irmão. Sempre do Senhor. E isso nós precisamos olhar para o nosso coração, primeiramente, para que nós não venhamos roubar a glória de Deus com aquilo que fazemos, e nem olhar para alguém e falar, não, ali é 10, ali é o cara, ali é fé. Não. Ali, se não é o Senhor, não vai, não chega, não pode. Mas a glória de Deus tem que permanecer com Ele, amém? O segundo exemplo, eu quero que você vá lá em Juízes. Não é difícil de achar, vá um pouquinho mais à frente. Passa aí, um pouco mais à frente, depois de Josué, tá? Juízes 6, versículo de número 11. Aleluia. Amém. Juízes 6, 11. Você achou os 6 aí? Ainda tinha um guardado aí, né? 6:11, a palavra de Deus diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Pausa aqui, irmão. O que os midianitas faziam? Aqui é o tempo dos juízes. O povo sofria nas mãos dos midianitas. Eles plantavam. O que os midianitas faziam? Chegava a época da colheita, mandava os soldados da colheita que é nossa. E o povo de Deus quase passava fome. E sempre Deus levantava um novo juiz. E aqui Gideão está lá malhando trigo para guardar, porque os midianitas iam vir para roubar o trigo de novo. No versículo de número 12 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olha que coisa bonita, irmão. Já pensou? Deus chega assim e fala assim: é você, homem valente. Aí você fala: é eu mesmo que você está falando? Que essa é quase a expressão de Gideão. Próximo versículo ele diz assim: respondeu Gideão: ah, Senhor meu. É eu mesmo que você está falando? Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito, as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez subir do Egito, Senhor? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos... Você já passou por isso aqui, irmão? Cadê o Senhor na hora que eu precisei? O Senhor nos abandonou. Foi isso a primeira conversa de Gideão. Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isso? Deus, se o Senhor é comigo, eu sirvo o Senhor, porque isso acontece comigo, porque isso está acontecendo com a minha casa. Se o Senhor fosse conosco mesmo, o Senhor não tinha nos entregado na mão dos midianitas. A revolta dele com Deus. Versículo de número 14, ele diz assim: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua... Que força, irmão. Você viu um homem forte aqui? Sim ou não? Eu vi um homem que está reclamando aqui. Um homem que está chorando porque estava só. Um homem que não tinha força nenhuma. E Deus diz o que para ele? Vai nessa tua força. Eu ia falar: que força? Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu?
E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu. Irmãos, vocês sabem que depois foram divididos em 12 tribos. Aqui já estavam divididos, eles separaram as terras. Manassés ficou com uma das terras pequenas, porque eles eram uma tribo pequena. Ele falou: Senhor, da tribo de Manassés, que já é pequena, a minha família é a mais pobre, e eu sou o mais pobre da minha família. Então ele diz assim: eu sou o mais pobre do mais pobre do mais pobre, não tem ninguém mais pobre que eu. Como eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas? Então ele diz assim: ó, a minha tribo é a mais fraca, a minha família é a mais fraca da tribo que é fraca, e eu sou o mais fraco da família que é mais fraca da tribo que é mais fraca. E Deus fala para um homem desse: vai nessa tua força. Deus separa para eles aqui e lutar contra os midianitas. Os midianitas, eles tinham um exército de 135 mil. Quantos, irmão? E eles tinham um exército até consideravelmente grande. Eles tinham 35 mil. Deus falou assim: 35 mil, nós, contra 32 mil, contra 135 mil. Gideão já estava tremendo as pernas. Deus falou: não, está errado isso aí, tem muito, tira. Deus está com 32 mil, a galera tem 135 mil, tem muito. Deus manda separar a forma com que eles bebessem água. Sobra 300 homens. Os irmãos conhecem a história. Gideão e os seus 300. Deus fala assim: agora está justo, cada um pega 450. Então tá eu e você lá. Ó, aqueles 450 é meu, aqueles 450 é seu, aqueles 400... Moleza, irmão. 1 para 450. Uma luta dessa, logicamente, é justa? Sim ou não? Possivelmente se pode ganhar uma luta como essa, naturalmente dizendo. Por isso eles venceram. Porque se ele está com 32 mil e eles vão para aquela guerra contra 135 mil e eles vencem, eles vão falar o quê? Não tem guerreiro igual nós não. Pensa nos homens bons de guerra, pensa nos homens que sabem lutar, pensa nos homens que sabem resolver. Mas não, a glória é sempre de Deus. Quando essa guerra acaba, Gideão sabe de uma coisa: 300 homens não podem vencer 135 mil. A glória é sempre do Senhor. Porque o homem fraco, como ele disse: Senhor, eu sou mais pobre da minha família, a minha família é a mais pobre de Manassés, e Manassés é uma das tribos menores que tem. A glória aqui é dada ao Senhor. Um outro exemplo, o exemplo dos discípulos. Vocês sabem que Jesus escolhe para caminhar com ele quantos discípulos, irmãos? 12. Já parou para pensar por que o Senhor escolhe aqueles 12? Naquela época, irmãos, todo menino judeu, se não me engano, dos 6 aos 8 anos, eles já começavam a estudar a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Já naquela época eles aprendiam a ler. Irmão, nós estamos falando de 2000 anos atrás. Quase não existia analfabetismo, obviamente entre os homens. Naquela época as mulheres não estudavam a Torá, mas todos eles estudavam. Aqueles que se destacavam, olha aqui, aqueles que se destacavam, eles iam estudar os Talmud, eles iam ser os Talmidim. Eles iam pegar algum rabino muito importante e iam ensinar eles. E aqueles que não se destacassem iam fazer o quê? Ia virar pescador, ia ter que trabalhar com algumas outras coisas. E quem são aqueles que o Senhor escolhe? Os fariseus?
os homens estudados da letra, os homens que foram preparados a vida inteira no texto. Não, Deus pega aqueles homens cheirando a peixe e diz assim: eu quero escolher vocês para fazer de vocês pescadores de homens. Aleluia. A palavra de Deus diz em Atos, depois que o Senhor é assunto aos céus, eles estão lá no templo pregando, e aqueles homens pegam ele e falam: esses aqui não eram aqueles homens iletrados? Ou aqueles homens de pouco estudo? Como que eles estão fazendo uma revolução como essa? Como eles conseguem atrair tantas pessoas? A glória não são dos discípulos, a glória ela é de Deus. Agora vamos voltar lá para 1 Coríntios, irmão. 1 Coríntios, o capítulo de número 1, que nós lemos há pouco. E vamos ler mais uma vez. 1:26 diz para nós: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, e nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E quem são esses, irmãos? Esses fracos a quem Deus escolhe, esses homens a quem eu dei o exemplo. Algumas coisas que se destacam neles e que precisam ter em nós também. Primeira coisa, eles são fracos. Pastor, eu venho na igreja para o senhor dar uma palavra, para falar: você tem que ser forte, você tem que ser poderoso, e você vem falar que eu tenho que ser fraco. Quando eu digo que você tem que ser fraco, presta atenção aqui em mim, irmão. Você tem que ser fraco diante de Deus, diante do poder de Deus. Às vezes você acha que você vai resolver tudo. Você acha que aqui no seu peito tem um S, Superman, Supergirl, você vai resolver tudo. Na minha casa eu vou resolver, meu trabalho, meus filhos, meu casamento. Você não está resolvendo nada. Sabe por quê? Porque você ainda está na sua força, porque você ainda está seguindo o seu poder. Tem que chegar uma hora e falar assim: Senhor, eu não posso isso, eu não consigo vencer isso, eu não consigo resolver isso. Se não for o Senhor na minha vida, eu não posso. Isso é ser fraco. Aquele que é fraco, ele reconhece que ele não pode, ele reconhece que ele não consegue. Ele vê o gigante lá, fala assim: eu sou o Davizinho, eu vou derrubar esse gigante. Não é porque Davi é bom de mira, irmão. É porque Davi é um cara que fala: não, eu sou bom, cara. Ele estava com 5 pedras, na primeira eu derrubei o gigante com a pedra no meio da testa. Se ele viesse de novo, ele ia ver se eu derrubava ele. Porque eu sou Davi. Quem é Davi, irmão? Quem são esses a quem Deus escolhe para levantar na palavra de Deus, para ser aqueles que realizaram grandes obras? Não são grandes homens segundo esse mundo, não são grandes homens segundo a carne, são pessoas simples que Deus escolhe, são pessoas fracas a que Deus escolhe. A glória nunca vai ser roubada de Deus quando pessoas fracas são escolhidas sabendo que são fracas. Davi nunca ia imaginar que ele seria o principal rei de Israel. Nem o pai dele acreditava nele. Quando chega Samuel para ungir os filhos, fala: traga seus filhos. Ele falou: Samuel, já sei, eu vou ungir esse grandão aqui. Pensa num cara forte.
forte, devia ser grandão, forte. Falou, eu vou ungir esse cara. Deus fala, não é esse. Eu vou para o próximo, não é esse. Não é esse. Não, Deus, você mandou eu vir para a casa dele, de Jessé. Cadê? Você não tem mais nenhum filho, não? Ele fala, eu tenho um filho também. Está lá cuidando das ovelhas lá, é um menino ainda. E quando chega, Deus fala, é esse aqui que eu quero. Que a palavra de Deus diz assim, que Deus não vê como vê o homem. Deus vê o coração e não o exterior. E a gente tem que tirar esse preconceito de nós. Não, quem é essa pessoa? São pessoas a quem Deus usa. São pessoas a quem Deus escolhe. A gente não precisa ir longe não, irmão. Observe na nossa igreja. Quem são os líderes da nossa igreja? Quem são os pastores da nossa igreja? Às vezes o pessoal chega aqui e fala, nossa, o pastor da sua igreja é tão novinho. Eu fico, aleluia. Mas é ele mesmo. Vai falar, está mentindo a pessoa, irmão? Pelo amor, me ajuda. É que a glória nunca será nossa. A glória, ela é e permanece sendo sempre do Senhor. Por isso, irmão, aprende uma coisa. Quando eu sou fraco, Ele é forte. Entende uma coisa, olha aqui para mim. O poder de Deus começa quando o seu acaba. Eu faço acontecer. Eu tenho poder. Eu tenho força. E eu falo, Senhor, eu não posso com isso. Mas o Senhor pode. Uma outra coisa que tem que ter em semelhança desses homens, eles são pobres. Não entendi, pastor. Quer dizer que eu tenho que pegar tudo que eu tenho, ser pobre de marré, e aí Deus vai me usar? Não. Pegue sua Bíblia, vá comigo lá em Mateus, capítulo de número 5. Rapidinho lá, Mateus 5. Espera aí, irmão, não dá amém que eu não achei ainda não. Pronto, Mateus 5. Cinco, 3. Diz assim: bem-aventurados os humildes, ou bem-aventurados os pobres. Agora de quê? De espírito, porque deles é o reino dos céus. O que uma pessoa pobre é, irmão? Que pobre, irmão? Aqui no nosso meio, graças a Deus, é onde a gente sabe, a não ser que você esconda isso da igreja, ninguém passa necessidade. Agora, o que um pobre tem? Primeiro, ele tem consciência da carência da sua necessidade. O que um pobre sabe? Eu não tenho nada. Um pobre não sabe disso? Eu não tenho nada. Quando uma pessoa não tem nada, o que ela vai fazer? Ela vai lutar para conseguir, ou ela vai pedir para que ela tenha. Quando nós somos pobres de espírito, a gente chega diante de Deus, como diz a palavra de Deus lá em Tiago, aquele que é o doador das dádivas, aquele que é o bondoso. A gente faz o que? Senhor, eu não tenho. Eu não tenho a paz que eu gostaria de ter, não tenho alegria, eu não tenho o Senhor reinando no meu lar, eu não tenho uma comunhão no meu casamento, eu não tenho um bom relacionamento com os meus filhos. Senhor, eu não tenho, e quando eu não tenho, eu peço. Agora, aquele irmão que não é pobre, então vamos dizer aquele que é rico, geralmente, isso não é todos, mas geralmente ele é orgulhoso. Por quê? Eu tenho, eu nada preciso. Por isso a palavra de Deus diz que é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico chegar no reino dos céus. Porque o rico geralmente nada precisa. O pobre não, ele tem que chegar diante de Deus, ele tem que fazer o quê? Ele tem que pedir. Mas o rico também tem que fazer o quê? Pedir. Porque o Senhor é aquele que tem todas as coisas. Uma outra coisa a respeito do pobre é que ele
não deposita a sua confiança nas coisas, mas geralmente nas pessoas. Por que ele não deposita a sua confiança nas coisas? Porque o pobre não tem nada. Ele vai colocar a confiança dele no quê? Mas ele confia que as pessoas vão ajudar ele, que as pessoas vão abençoar ele. E isso, irmão, é o que nós devemos fazer. Ser uma família que confia nos irmãos, uns nos outros. Não aquele que anda só, não aquele que é soberbo, não aquele que não quer ninguém junto a ele, mas aquele que fala: eu preciso de alguém do meu lado, porque sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Já chegaram pessoas em mim para falar assim: pastor, eu até quero servir a Deus, mas sozinho eu não consigo. O que essa pessoa entendeu? Ela é pobre de espírito, ela precisa de alguém ajudando ela. Fala: Senhor, coloca pessoas na minha vida para me abençoar. Essa tem que ser a sua oração. Sozinho eu não estou conseguindo mais. Isso às vezes chega, né? Alguém manda uma mensagem: pastor, não dá mais. Geralmente é assim, né? Eu vou chutar o pau da barraca hoje. É só nessa hora que vai lá chamar a gente. Pode chegar antes, irmão. A situação está difícil. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de alguém ao meu lado, orando comigo. Agora faça isso, irmão. Agora isso é para quê? É para quem é pobre de espírito, para quem é humilde. E uma outra coisa: o pobre, ele não tem um senso exagerado da importância própria. Você vê geralmente, irmãos, aquelas pessoas que são muito humildes, ela não sabe nem falar com você. Ela chega assim de cabeça baixa para conversar com você, e ela não consegue nem falar. Ela chega em algum lugar, ela fica, como disse o pessoal aqui do Pernambuco, né? Que nem um matuto assim, não consegue falar com você. Essas pessoas que são humildes. Por quê? Ela não tem um senso exagerado da sua importância. Ela fala assim: eu sou uma pessoa tão pequenininha. Você não tem que ter esse senso. Você tem que saber que você é pequeno, mas você tem um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que está contigo, ao seu lado. Eu não tenho que ter isso com as pessoas, mas eu tenho que ter isso com o Senhor. Senhor, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. O Senhor é poderoso. E por último, além dele ser fraco, além dele ser pobre, ele é desprezado pelo mundo. Aquilo que, olha aqui, nem o mundo quer mais. O mundo não quer os drogados. O mundo não quer as prostitutas. O mundo não quer os homossexuais. O mundo não quer as abortistas. O mundo não quer isso. Ou melhor, às vezes o mundo quer essas coisas também. Mas o Senhor quer todos esses. Aqueles a que o mundo despreza. Quem é esse? Isso não vale nada. Isso não presta para nada. Você não vale nada. Às vezes a gente escuta isso dentro da nossa própria casa. Somos desprezados. Mas por quem? Por pessoas. Mas o nosso Pai que está nos céus, esse não nos despreza. Esse fala assim: o mundo despreza você, o mundo não quer você, o mundo acha que você não presta para nada. Eu escolhi, vou fazer uma grande obra através de você. Você se encaixa no meu perfil. É você que eu quero. E é assim que nós temos que ser. Para nós encerrarmos, abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Fique de pé no seu lugar aí. 2 Coríntios, capítulo de número 12. Aleluia. Você achou aí? Amém. Amém? Nós vamos ler o versículo de número 7, tá? 7, 12, 7. Diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Olha aqui, o apóstolo Paulo está na sua segunda carta aos Coríntios. Fala assim:
foi-me colocado um espinho na carne. Que espinho na carne é esse, irmão? Não sei. E como nós vamos saber disso aí? Que chega no céu, né? Tem várias possibilidades que pode ser esse espinho na carne. Não diz. Mas diz para que era esse espinho na carne? Para que o apóstolo Paulo não se exaltasse, não se ensoberbecesse, para ele não dizer que ele era o melhor, o grandão. E ele diz assim ainda: por causa disto, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim esse espinho na carne, né? Mas ele diz assim no versículo 9: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa o poder de Deus se aperfeiçoa onde, irmão? Onde? Na fraqueza. Aleluia. De boa vontade, pois eu mais me gloriarei nas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então olha aqui, o apóstolo Paulo não é nenhum masoquista que gosta de sofrer angústia, fome, nem nada disso. Mas ele diz que ele ama sofrer por amor de Cristo. Ele diz: se eu sofro pela causa do Senhor, se eu sofro pelo nome de Cristo, eu estou muito feliz. E para a gente fechar, ele diz assim: porque quando sou fraco, então é que sou forte. E quando eu sou forte, sou fraco demais. Mas ele diz: porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Vamos repetir isso? Porque estou muito fraco. Pastor, não tem que ser fraco? Não, tem que repetir forte. Vamos lá? Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Coloque a sua Bíblia no seu lugar. Vamos